Definitivamente, uma das coisas que mais inspiram as pessoas a mudarem é a história de outras pessoas. Eu não sei se isso aconteceu com você, talvez você ouviu a história de um amigo, talvez de alguém famoso, talvez você viu uma história, talvez você tenha sido a pessoa que transformou a sua própria vida e passou a transformar a vida de outras pessoas. Nesses últimos anos, depois de ter gravado centenas de vídeos aqui para o canal do YouTube, eu disponibilizei, falei da minha história em vários vídeos, mas de maneira soltas. E eu recebo diversas mensagens dos nossos alunos, dos nossos mentorados, em comentários aqui no YouTube também, das pessoas querendo saber um pouco mais da minha história, como que eu caí de cabeça na área do desenvolvimento humano, como que eu me tornei um treinador. Eu sempre fui um cara positivo assim, eu nasci numa família em berço de ouro, como é que aconteceu isso tudo para o Thiago ter se tornado que ele se tornou? E baseado nesses comentários e nessas perguntas, eu resolvi gravar uma série de vídeos onde eu vou relatar a minha história aqui, de vários pontos que foram cruciais para que eu pudesse ter chego onde eu cheguei. Pretendo nessa série de vídeos também compartilhar assim, os aprendizados com a minha mente de hoje em relação ao que aconteceu e que você possa tirar dessas histórias, desses vídeos, algum aprendizado também para você poder aplicar na sua vida, né? Eu acredito, inclusive, que o livro Quem Pensa Enriquece, né, que é um livro que você, se me acompanha aqui há algum tempo, você sabe que eu falo muito sobre o livro Quem Pensa Enriquece. Ele é um livro recheado de histórias de pessoas bem-sucedidas, histórias de pessoas que provavelmente fracassaram também, e a gente pode tirar muitos aprendizados disso. Então eu acredito muito nisso, eu gosto muito disso, de aprender através das histórias das pessoas, porque às vezes você pode ver uma linha de ensino, uma linha de conteúdo e às vezes passar aquela minhoquinha na cabeça, sabe? Ah, isso daí é bom para você, funcionou para você, porque você nasceu em berço de ouro, porque você nasceu em tal lugar, porque você tem uma família assim, ou tem isso, tem aquilo outro. Mas o fato é que as histórias das pessoas, eu acredito de verdade, de que pode ser uma fonte de inspiração muito grande para mim. E também pode ser uma fonte de inspiração muito grande para você, né? Assim como a história do Bob Proctor, meu mentor, Tony Robbins e vários outros mentores também me inspiraram a me tornar uma pessoa melhor. Então, nesse primeiro vídeo dessa série, eu quero trazer um resumão desde o início da minha vida até a fase em que eu comecei a cair de cabeça no desenvolvimento humano. Então você vai ver aqui vários pontos importantes da minha história que pode ser que você nunca... que eu quase nunca compartilhei isso publicamente na internet, muitas poucas pessoas sabem realmente dessas fases da minha história, algumas pode ser que você já saiba, outras pode ser que você não sabe, tá? Então, pega uma pipoca aí, pega uma caneta, pega um papel para você poder tirar suas anotações e provavelmente se inspirar com um pouco aí do que eu fiz, como que eu solucionei algumas determinadas situações na minha vida, tá bom? Então, eu tô até com um roteirinho aqui do lado aqui que eu vou dar uma colada, né? Para começar assim essa série de histórias, eu quero até dizer de que eu não... como é que eu posso dizer? Eu não roteirizei especificamente tudo que vai ser falado em todos os vídeos, tá? Inclusive eu nem sei quantos vídeos vai ter essa história, se vai ter essa série, né? Se vai ter 10, 15, 20, eu realmente não sei, tá? Mas eu senti na minha intuição, senti no meu coração, senti minha centelha divina se comunicando comigo, falando, poxa, tá na hora de você colocar isso para fora. E o legal também é que acaba servindo como um memorial para mim também no futuro, sabe? Talvez para mim, talvez para minha filha, para Sofia, para que ela possa também, de repente, ver um pouquinho da história do pai dela, sendo contado, claro que eu vou contar para ela, mas também gravado aqui dessa maneira, tá bom? Então, começo de tudo, minha mãe compartilhou isso várias vezes, né, comigo, já na adolescência, até na fase adulta, que eu nasci de uma gravidez muito difícil, foi uma gravidez, sabe, muito complicada. Antes de eu nascer, inclusive, a minha mãe tinha perdido, né, o que seria um irmão meu, né, tipo, um ano e pouco antes, assim, aí depois engravidei. Já vem aí, né, algumas ideias, né, poxa, se aquele irmão tivesse nascido, será que eu teria nascido também ou não? Né? O fato dele não ter nascido fez com que eu tivesse nascido. De qualquer maneira, né, isso foi uma coisa que minha mãe sempre falou muito, né, de que era pra gente ter um irmãozinho, e acabou que eu nasci no ano de 1986, né? Então poderia não ter nascido, né? A minha mãe, né, a Fátima, né, Maria de Fátima, professora do Estado e do governo durante muito tempo, dava aula de biologia, dava aula de química também, né? A gente morava lá em Nova Iguaçu, sempre morei em Nova Iguaçu até meus 30 e poucos anos de vida.
e morei sempre no mesmo lugar, ali em Nova Iguaçu, até morar com minha mãe. Depois eu me mudei para 2 lugares diferentes ali próximos, né? O meu pai já era profissional autônomo, né? Trabalhava com silkscreen, trabalhava com brindes, trabalhava com... era um profissional autônomo mesmo, sabe? Assim, meio que freelance. Algo que eu fui ser também depois de uma fase mais adulta, sabe? A dinâmica lá em casa era uma dinâmica de muito trabalho mesmo, né? Tinha uma época que meus pais estavam indo melhor, né? Principalmente uma época também que meu avô ainda era vivo, né? Até o ano de 94, até 94, né? Quando meu avô faleceu, meu avô dava um suporte para minha mãe e tal. Meu avô e minha avó moravam bem pertinho lá de casa, tipo um quarteirão, vira e mexe, dava ainda lá na casa da minha avó. Eu me lembro até de uma ocasião na infância, né? Que meus pais, acho que eles iam sair num show, alguma coisa assim, e meu pai e minha mãe, né, falou para que eu pudesse dormir lá na casa dos meus avós, né? E eu lembro que era no quarto andar e ventava muito à noite, sabe? Fazia um barulho, assim, eu era bem criancinha ainda, não lembro exatamente quantos anos eu tinha ali, mas talvez uns 5 anos, sei lá, e que eu não consegui dormir lá, eu chorei pra caramba, e aí meus avós ligaram para meus pais, né? Era até aquela época ainda do telefone, né? Poucas memórias, assim, da infância tão pequena assim, né? Era aquele telefone que você discava, sabe, assim, rodando, eu lembro disso, né? Aquele que você puxava, assim, e tal, que batia o telefone e tal, né? Que tinha tipo um gancho, né, em si que você rodava para você poder discar. Você lembra dessa época? Eu tinha telefone assim também na sua época? Deixa nos comentários aí. Eu lembrei disso agora aqui do nada, né? E naquele dia eu simplesmente fui, né, chorei e pedi para meus pais virem me buscar, né? Eu nasci no dia 5 de maio de 1986. Tem pessoas que falam que é o mesmo dia do aniversário do Hélio Couto, tá? Mas depois eu vi uma publicação também uma publicação no próprio Facebook do professor Hélio Couto de que não é. Mas é o mesmo dia do nascimento também do Divaldo Pereira Franco. Não sei se você já ouviu falar do Divaldo, mas é o mesmo dia do nascimento do Divaldo, né, também, né? Uma curiosidade aqui mais interna, né? Eu nasci com as pernas tortas, as pernas um pouco arcadas, né? E durante a minha infância eu tive que usar botinha durante bastante tempo, tá? Minhas pernas ainda são bem arcadas. Se um dia você me ver pessoalmente, você vai perceber isso, né? Até um pouco mais na fase ali da adolescência e a fase um pouco mais adulta, né? Alguns amigos até brincavam, né, comigo, falando, né, cara, pô, tu já saiu do cavalo, mas o cavalo ainda tá debaixo de você aí, né, cara? Tipo, como se estivesse arcado ali em cima do cavalo. Brincadeiras à parte, né? Na minha infância, lá em casa tinha muitos gatos também, curtia muito gato, ainda continuo gostando muito de gatos, né? Se eu fosse ter algum animal de estimação, certamente eu voltaria a ter um gatinho, né? Na minha infância, outra coisa também que eu gostava muito de desmontar as coisas. Cara, isso era uma coisa que tocava dentro de mim de uma maneira muito louca. Se eu tivesse um carrinho, eu gostava de pegar uma chave de fenda, desmontar e ver como é que funcionava. Se fosse um controle remoto, se fosse qualquer coisa que você possa imaginar, tava o Thiago lá desmontando, depois montava, sobrava alguns parafusos, mas o negócio funcionava ainda assim, né? Talvez até esse tipo de comportamento na fase quando criança me faz hoje também, de certa maneira, como é que eu vou dizer? Querer desconstruir um pouco, né, do que nós acreditamos, o que nós pensamos, o que é realmente a realidade, né? Estudar mais a realidade, né? Então, desde a minha infância, eu já me conectava muito com isso de querer ver por dentro como que as coisas funcionavam, né? Então, até hoje, né, de fazer esse estudo sobre a mente humana, de fazer o estudo sobre o cérebro, do comportamento humano, eu acredito que tem associação com isso, né, como um todo, né? Outra coisa também é que eu lutei judô na minha infância durante alguns anos, lutei até a faixa laranja e teve uma situação curiosa também na minha infância, né, que eu vira e mexe tinha, né, algumas competições locais, sabe, assim, com os judocas da região, né, e eu lutava numa academia, né, de judô lá perto de casa, chamada Liju, eu lembro até hoje, né, e teve um campeonatinho lá da cidade de que no sorteio das chaves, né, no judô ele tem um lance de que você luta, né, faixa branca e você luta, acho que faixa branca, cinza e azul, você geralmente luta na mesma categoria, tá? Não me recordo exatamente, mas enfim, eu já era faixa cinza ou azul e eu caí para poder lutar com outro carinha, até eu lembro o nome dele, Marquinhos, né? Que ele era um pouco mais velho do que eu, ele tinha uma estatura do que eu, só que ele lutava bem pra cacete, né? E eu lembro que naquela competição
eu caí na mesma chave que ele. E antes da luta eu chorei pra cacete de que ia ter que lutar com ele. Chorei muito, fui pro chuveiro, falei, cara, já tô perdido, vou passar vergonha e tal. Meu Deus, né? E até vendo na fase adulta, né? Eu já fui pra luta derrotado, sabe? Assim, eu entrei na luta assim, tipo, me ganha aqui e tal. É um comportamento de que se você vai derrotado para algo, provavelmente você vai sair de lá derrotado. Não sei se eu ganharia ele se eu tivesse uma outra mentalidade, mas naquela luta, por exemplo, eu não tive um suporte, talvez, emocional, psicológico, de me dar, sabe, um incentivo para poder ganhar aquela luta mesmo em si, né? Tive vários campeonatos que eu participei, ganhei várias medalhazinhas, cheguei a participar de uma seletiva para o estadual, para o brasileiro, né, de judô, mas me lesionei ali no meio e depois daquela lesão até abandonei o judô, né? O judô, nossa, me ensinou muitas coisas importantes em relação à ética, em relação à disciplina, né, que é algo tão importante, né? Então eu me recordo que se fizesse besteira na escola, arrumasse briga, ia ser punido, né, lá no judô, né? Então ia tomar lá os quedões lá de todo mundo. Eu lembro uma vez de que acho que eu me envolvi numa briguinha na escola com um carinha lá da escola lá que era mais, sei lá, meio encapetado e tal, e ele foi querer me bater, e aí, né, eu acabei meio que brigando com ele, e aí eu tomei uma advertência, ele também tomou, minha mãe soube disso e avisou pro nosso professor, né, de judô, e eu lembro que eu tomei, eu acho que foi tipo assim, umas 5 quedas de cada aluno que estava treinando, sabe? Tipo, para poder aprender mesmo, tomando umas quedas ali. Caraca, nunca mais eu esqueço disso, né? Para ver como que, às vezes, algumas lições elas podem servir para a vida inteira, né? Nunca curti essa ideia de brigar, de sair na pancada com alguém, de dar soco, de... Sabe, isso foi uma coisa que, assim, olha, eu sei que tem pessoas que curtem isso, vamos lá, vamos partir pro pau e tal, não sei o que, vou resolver na pancada. Nunca curti essa ideia e, sinceramente, eu não acredito que isso resolva, tá? Eu acredito que isso daí é só uma consequência e, enfim, não vou me aprofundar aqui nesse assunto, né? Um ponto aqui ainda desse começo da história, né? O meu pai, na fase assim, quando eu era bem criança ali, ele tinha uma loja no centro de Nova Iguaçu, que vendia roupas indianas, que vendia incenso, que vendia algumas paradas assim mais hippie, mais alternativas, né? Meu pai gostava muito disso, meu pai gostava muito de rock progressivo, meu pai gostava de acampar, meu pai gostava de fazer viagem de carro, gostava de às vezes ir para Saquarema, de ir para Grumari, montava a barraca lá e tal, e ia vendendo assim, sabe, os produtos dele durante a viagem, né? E naquela lojinha que meu pai tinha ali no centro de Nova Iguaçu, muitas vezes, né, eu, tipo assim, não ia ficar em casa sozinho como criança, né? Então eu acabava indo lá pra loja também, passava, tipo, depois da escola, o período da tarde inteiro lá na loja, e tinha o calçador de Nova Iguaçu e às vezes eu dava uma escapada ali, dava uma caminhada no centro de Nova Iguaçu, via nas lojas e tal, enfim, dava uma andada no calçadão para poder ver as coisas. E perto da loja tinha bem engraçado isso, tinha uma lojas americanas. Eu não sei se para você as lojas americanas era como era para mim as lojas americanas. Cara, lojas americanas era um mundo, sacou? Tipo, tinha tudo que você imaginasse. Tinha brinquedo, tinha chocolate, tinha biscoito, tinha roupa, tinha os brinquedos mais tops do mundo, tinha CD, tinha disco, cara, tinha rádio, TV, tinha a parada toda. Era sabe, assim, um parque de diversões. A gente não tinha internet que nem a gente tem hoje, que a gente vê os produtos, não tem tantas lojas como tem hoje, sabe? Naquela época era lojas americanas que tinha coisa assim, tinha... ainda nem tinha Casas Bahia, estava começando a ter Casas Bahia em Nova Iguaçu. Tinha uma outra loja lá no Rio de Janeiro que se chamava, se eu não me engano, Tele Rio, que também era uma loja, mas não tinha, era mais essa parte de eletrônicos e tal. E vira e mexe eu ia nas lojas americanas. Né? Não sei se você já fez isso na tua infância, né? Ou até na tua adolescência, dependendo da tua idade, ou na tua fase mais adulta também, né? E eu lembro que tinha um brinquedo lá que eu queria muito aquele brinquedo, que era uma roleta. Cara, era uma roletinha pequena, assim, uma caixinha. Eu lembro até hoje, era R$4,20, tá? Isso daí eu devia ter, sei lá, uns 6, 7, 8 anos, 90 e pouco, mais ou menos. Acho que eu nem tinha brinco nessa época, né? Eu fui ter brinco lá pro ano de 93 por causa do Romário, né, na Copa, nas eliminatórias da Copa de 94.
E aí, eu queria porque eu queria aquela roleta. Meus pais não queriam me dar dinheiro para comprar aquele negócio e tal. Eu não sei se eu queria aquela roleta porque tinha um programa de TV que tinha roleta, sei lá, mas eu queria porque eu queria aquela roleta, cara. E aí teve um dia que eu tive uma ideia muito louca. Olha a ideia que eu tive. Nas lojas americanas era muita gente, né? Tráfego de pessoas passando, né? E aí eu inventei uma história para contar para as pessoas, para elas me darem algumas moedinhas. E eu falei assim, moça, falava assim, né? Moça, eu me perdi aqui da minha mãe e tal, e eu tô sem dinheiro da passagem para poder voltar para casa. Olha a história que eu inventei. E as pessoas, tá bom, meu filho, toma aqui 20 centavos, 30 centavos, 50 centavos e tal. E eu fiz isso durante um tempo ali nas lojas americanas. E por ter feito isso durante um tempo, eu consegui os R$ 4 e pouco ali na parada, né? R$ 5, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido, e consegui comprar a roleta. E aí, quando eu cheguei na loja lá do meu pai, lá falando, pai, aqui eu comprei a roleta e tal, meus pais pensaram na hora que eu tinha roubado o negócio. Eu falo, você roubou esse negócio, meu Deus, isso é errado de se fazer e tal. Você vai lá e você vai devolver, mas eu tinha nota fiscal que eu tinha comprado, né? Eu não me recordo se eles me fizeram devolver a roleta, eu acho que eles fizeram devolver a roleta, eu não me recordo exatamente desse detalhe, mas eu me lembro de pedir o dinheiro, de conseguir o dinheiro e de conseguir comprar a roleta. Ideias aqui, né, que de certa maneira, na minha infância, de alguma forma ou de outra, eu tinha perdido também um pouco a vergonha até de falar com estranhos, né? Eu acabei falando disso. Enfim, resolvi contar isso aqui porque eu acredito que foi algo marcante, né, na minha infância, né? Uma outra coisa também é que eu era um péssimo aluno na escola, tá? Muitas pessoas pensam, você ser bem sucedido na vida, você tem que ter estudado muito bem e tal. Cara, eu era muito péssimo aluno na escola. Tirava notas baixas, sentava lá atrás na turma, não gostava daquele sistema de ensino convencional e continuo não gostando. Talvez seja até por isso de que a forma como eu ensino hoje, a forma como eu comunico, e que eu acredito que as pessoas podem seguir, é uma forma diferente do que parecia, aparentava que funcionava. O mesmo estilo de ensino para todo mundo dentro de uma caixa, tendo que aprender de um único jeito, de uma única forma. Eu acredito que aquilo, na verdade, faz com que feche a cabeça das pessoas ao invés de ampliar, sabe? Às vezes tem pessoas que elas podem ser péssimas em uma determinada matéria, como matemática, física, química, mas talvez elas são ótimas pessoas para poder se comunicar, às vezes para usar o corpo, para poder dançar, para poder se expressar e chegar numa conclusão de que uma pessoa ela é inteligente ou ela é boa, ela passou ou não passou por conta de algumas matérias que no mundo de hoje talvez nem faça mais sentido para a gente saber, sei lá, tabela periódica ou saber contas matemáticas extremamente complexas. Não sei, tá? Eu estou alucinando aqui algumas coisas, não sei, sabe? Hoje a gente tem, tipo assim, na palma da nossa mão, quero saber o elemento da tabela periódica. Eu posso saber disso a hora que eu quiser. Eu quero fazer uma conta complexa. Eu posso fazer isso no Google, sabe? Então, enfim, o mundo mudou, né? Então, talvez o sistema de ensino não tenha mudado tanto, né? Enfim, eu acho que é uma coisa aqui que vale a pena compartilhar, independente do teu estudo, independente se você se formou, se você não se formou. A gente vê o caso de muitas pessoas que conseguiram prosperar na vida, conseguiram crescer, mesmo sem ter uma educação formal, tá? Tem muitas pessoas que conseguiram, tá? Não é só a educação, né, formal que ela vai determinar se uma pessoa vai ser muito bem sucedida ou não, tá? E claro que, assim, no meu ponto de vista, a educação é muito importante. Principalmente a educação em que as pessoas possam aprender de alguma forma que faça sentido para ela, sabe? Que traga para ela algo prático que ela possa aplicar no dia a dia da vida dela, sabe? Talvez muitas coisas que a gente tenha aprendido não sejam aplicáveis para a gente no mundo que a gente vive hoje, tá? Mas a gente nunca vai saber se tudo que a gente aprendeu, de certa maneira, ainda está no nosso inconsciente e faz com que a gente pensa e sinta e haja e veja o mundo de uma determinada forma. Provavelmente sim, tá? Mas é só um ponto de vista, tá? Uma outra coisa também é que dessa maior parte, né, do meu estudo na fase, assim, bem como criança, foi em escola pública, né, não foi numa escola particular, né? Então, muita gente, escola pública, escola particular faz diferença e tal. É possível que faça, tá? É possível que faça, sim, mas eu não posso dizer que foi isso que fez a diferença. Eu estudei durante um período bem pequeno, até o meu terceiro grau ali, né, o segundo grau, né?
em escola particular, foi um período bem pequeno e a maior parte do tempo foi em escola pública, né? E falando até em escola particular, na escola particular, no ABEU, que eu estudava lá na Nova Iguaçu, né, que eu estudei uma época, acho que a segunda série, se não me engano, CA, alguma coisa assim, foi onde eu fiz as minhas primeiras vendas. Às vezes eu conseguia algum dinheirinho da merenda e tal, e aí eu tive uma ideia junto com outro amiguinho chamado Vitor, não sei se era Vitor Hugo, mas eu lembro que o nome dele era Vitor. A gente resolveu fazer uma sociedade na escola e comprar uma caixa de Babalu para poder vender. A gente juntou um dinheirinho durante algumas semanas, olha a visão empreendedora, né? Compramos uma caixa de Babalu e a gente vendia para o pessoal. A gente fez umas contas lá, né? Pô, se a gente tiver uma caixa de Babalu, vem 50 Babalus. As pessoas pagam 25 centavos, vão ganhar tanto. A caixa de Babalu é 3 reais, sei lá. E a gente fez isso, a gente ganhou um dinheirinho ali na parada, né? E uma outra coisa também que eu fazia na escola é que nessa escola em si tinha um dia na semana que rolava, acontecia um banho de piscina lá para os alunos, tá? Era quinta-feira, se não me engano. Era quinta-feira. E aí o que acontecia? Eu sempre me recordava do banho de piscina. E eu nunca esquecia a minha bermuda do banho de piscina, porque você tinha que ter a roupinha do banho de piscina. Não dá para você tomar tipo um banho de piscina com a roupa, com o uniforme da escola, entendeu? Você tinha que ter uma bermudinha. Só que tinha vários alunos que esqueciam daquilo. E eu pesquei essa parada. Falei, o que eu vou fazer? Vou começar a botar na minha mochila 3, 4 bermudas. Se alguém esquecer, eu vou alugar a bermuda para eles. Tipo, porque eu estudava, nessa época específica, eu estudava na escola particular. E tinha uma galerinha que tinha uma condiçãozinha um pouco melhor. Então eles tinham a grana para poder pagar. E eu cobrava 50 centavos o aluguel, né, ali da bermudinha no banho de piscina, e eles pagavam. Se eles não pagassem naquele dia, ficava tipo como creche para poder pagar um lanche no outro dia, trazia o dinheirinho no outro dia e tal. Cara, eu sempre ganhava um dinheirinho fazendo essa parada, né? Olha que sempre tem oportunidades aí pra gente conseguir, né, enxergar, né? Ainda também na minha infância, eu gostava muito de bicicleta. Meu tio me deu uma bicicleta de menina, que era aquela Caloi CC Aro 20, era rosa. Uma vez eu lembro de ter ido no aniversário, queria muito uma bicicleta, meus pais não queriam me dar, e eu lembro de ter ido no aniversário da minha prima, meu falecido tio, né, Genô, né, e fui no aniversário da minha prima e vi aquela bicicletinha lá, largada, abandonada, e eu sonhava em ter uma bicicleta. Meu tio pescou aquilo, e se eu não me engano foi no meu aniversário, ou uma data festiva, Dia das Crianças, sei lá. Chegou lá em casa com a bicicleta pintadinha de azul e tal. Cara, eu fiquei muito feliz e usei aquela bicicleta durante muito tempo mesmo. E aprendi a consertar minha própria bicicleta, trocar o freio, tirar a roda, trocar a câmara de ar, regular as paradas e tal. Aprendi isso e depois passei a fazer isso para alguns amiguinhos meus também que tinham bicicleta e não sabia consertar. Então, ao invés deles pagarem para uma loja de bicicleta, sei lá, que ia cobrar 5 reais para poder regular o freio, eu regulava por 2, entendeu? E aí ganhava uma graninha. Olha que como, desde pequeno, as pessoas, elas, né, às vezes você pode abrir a mente, sei lá, do seu filho, às vezes, né, da sua filha, a enxergar algumas oportunidades que possam existir, sabe? De, às vezes, vender alguma coisa que você sabe, né? E isso você vai acabar carregando para a fase adulta. Eu acredito que essa habilidade de enxergar isso pode ter vindo através do meu pai, por ser prestador de serviço, por ser freelance. Então, de certa maneira, eu acredito que foi, né, por aí, né? Muitas vezes eu acabava, não era bom aluno, como eu falei para você, né? Matava a aula para poder ir para a cachoeira lá na Nova Iguaçu, a cachoeira do K11, né? E nossa, ia de bicicleta e tal, era fantástico demais, né? Depois eu fiquei sabendo até que essa cachoeira ficou meio barra pesada de ir pra lá, mas aproveitei muito isso e às vezes ia também fim de semana também, né, pra cachoeira. Né? E aí, por ter esses comportamentos, né, assim, um pouco, como é que eu vou dizer, rebeldes, eu vou botar rebeldes aqui, não sei se é a melhor palavra, mas vou colocar como rebelde. No terceiro ano, eu fui estudar o primeiro, segundo, terceiro ano eu fui estudar no GPI, que era uma escola particular em Nova Iguaçu. Meus pais estavam vivendo uma situação financeira relativamente melhor, ou parecia ser melhor, né? E fui para poder estudar nessa escola, que era um preparativo para você que queria fazer concurso, você queria passar para uma universidade federal e tal.
e ficava perto de casa e era muito mais difícil mesmo do que eu estava acostumado com a escola particular, né? Consegui passar na oitava série assim, olha, ficando em recuperação em algumas matérias, o primeiro ano, segundo ano também acabei ficando em recuperação em algumas matérias. Nessa época, eu trabalhava como promotor de uma boate em Nova Iguaçu. Ali eu estava chegando ali aos 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade, mais ou menos. E eu, nessa época também, ali do primeiro, segundo, terceiro ano, eu era promotor dessa boate em Nova Iguaçu, e basicamente o trabalho que eu tinha que fazer era assim, eu ia sempre para essa boate, né? Se chamava Arena Music Hall, né? Ia para lá na sexta-feira, era quando, sei lá, meus pais às vezes deixavam eu sair no final de semana lá para, enfim, ouvir uma música, conhecer, sei lá, outras pessoas, amigos, enfim, tomar uma cerveja, né? Eu não falava que tomava uma cerveja, mas tomava uma cervejinha naquela época já, né? Tava começando a tomar uma cerveja. E aí, eu me recordo que, por ir um pouco pra noite, eu acabava conhecendo outras pessoas, entende? E acabei conhecendo os promoters principais da boate. E eu fiquei sabendo que essa boate, eles tinham tipo um programa de promoters que basicamente era você indicar pessoas para poder ir para lá. E o que acontecia? No sábado, eu me encontrava lá na boate com vários outros promoters. Eles dividiam cada promoter por determinada região. A gente recebia, tipo assim, 500 tickets de convite para ir para a boate, né? Só que esses tickets, como que eles funcionavam? A entrada normal da boate era tipo assim, R$ 20. Tô dando aqui um exemplo. Eu acho que era R$ 15. R$ 15. E o meu ticket, se a pessoa tivesse, ao invés de ela pagar 15 para poder entrar, ela iria pagar 10 para poder entrar. Ou seja, ela tinha um desconto. E cada pessoa que entrava com o meu ticket, eu ganharia R$ 1. Ou era R$ 1 ou era 50 centavos. Era alguma coisa assim. Eu acho que era R$ 1, tá? Que eu ganhava. Então, assim, para mim era interessante, porque eu comecei a ter contato, né, com mais pessoas. Na escola mesmo, a galera da minha faixa etária, então, era do centro, né? E eles dividiam por regiões. Então, o promotor do centro, tinha o promotor da Posse, tinha o promotor, sei lá, de outras regiões, de Mesquita e tal, para poder convidar a galera. Então, eu ia lá, pegava 400, 500 tickets, e eu fazia essa divulgação dentro da escola que eu tinha. Eu ia para portas de escola, falava com a galera, pô, sexta-feira agora a arena vai bombar, vai ser maneiro demais e tal, vai mal galera. E eu dava o convite ali pra galera poder, né? Chegava no final, eu tinha que ficar até o final do evento da sexta-feira. Geralmente terminava 4 da manhã, 5 da manhã, às vezes 6 da manhã, para poder fazer a conferência de quantas pessoas entraram com o meu ticket ali no evento para que eu pudesse ganhar o dinheiro. Eles faziam a contabilidade lá na hora, né? Quando chegava no final do evento, às vezes eu ganhava, tipo assim, R$ 30, ganhava R$ 40, entrou 30 pessoas, entrou 40 pessoas, né? Entrou 70 pessoas, né? Tipo, nessa época ali, para você ter uma noção, teve vários finais de semana seguintes que eu fui o cara disparado que mais conseguia botar gente lá para dentro da arena, né, assim, né? E ganhava aquele trocadinho ali, R$ 50, R$ 70 e tal. E uma coisa que é interessante também é que nessa fase ali, eu acabei conhecendo muitas pessoas, sabe? Por ter esse envolvimento com a noite, e conhecer muitas pessoas foi algo bem importante para mim na minha jornada, porque fez com que eu pudesse, às vezes, criar pontes entre uma pessoa e outra, sabe? Então, aquela fase foi bem interessante, sabe? Foi bem interessante. Era ali os 18, 19 anos, e eu estava no terceiro ano, e no terceiro ano foi o ano em que meu pai ficou muito doente. Meu pai tinha ficado doente um pouco antes, né? Meu pai faleceu de câncer, né? E com 18 anos foi a fase que, no terceiro ano foi a fase que eu brigava muito com meu pai, a gente discutia de muitas coisas, eu ajudava ele no trabalho, eu não queria ajudar ele no trabalho que ele fazia, do jeito que ele fazia, ele me obrigava a algumas coisas, eu não curtia, eu estava numa outra ideia, eu estava, sabe, numa outra linha. Mas, assim, aprendi muitas coisas com meu pai, mas a gente discutia muito. Nessa época eu não queria fazer as coisas que ele queria me colocar para poder fazer, entendeu? Eu não me via fazendo aquilo. Mas eu fazia porque ele me pagava uma graninha e tal. Enfim, meu pai faleceu ali no meio desse ano, né, do terceiro ano. A minha cabeça, assim, tipo, naquele ano estava muito revirada. Eu estava muito rebelde mesmo, assim, por esses problemas todos que estavam acontecendo. E eu acabei reprovando o terceiro ano também, né, no GPI.
reprovei por faltas, não foi nem por nota, né? Eu acabei depois, assim, uma matéria eu acho que eu acabei sendo reprovado por nota, porque eu abandonei, depois chutei o balde, falei, poxa, eu não quero saber disso também, né? Tô meio que tô reprovado, né, por falta. E aí depois no outro ano eu tive que fazer um supletivo, né, para poder concluir o terceiro ano. E assim, cara, não foi fácil, sabe? Falar para você que foi fácil, não foi fácil. Depois até fazer o supletivo ali né, eu fiz o supletivo do terceiro ano estudando à noite com a galera muito mais velha do que eu. Tinha gente na sala de, sabe, 50 anos, 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, eu ali com 18 anos querendo concluir rápido o terceiro ano, sabe? Tipo, em 6 meses, ao invés de um ano, para continuar os meus estudos, né? Eu pretendia fazer isso. Não consegui fazer o supletivo nos primeiros 6 meses do outro ano, que eu acho que foi o ano de 2006, perdão. E naquele ano de 2006, foi o ano que eu entrei na banda, né? Que eu comecei a banda também, né? Junto com mais alguns amigos, né? E também foi o ano que eu comecei a faculdade depois, né? Então, na verdade, assim, meu pai faleceu em 2004, acho que foi 2004, ao ano de 2005. Eu praticamente não estudei os 6 primeiros meses, aí entrei na banda, e aí no período de segundo semestre de 2006, que eu fiz o supletivo para começar a estudar na faculdade em 2006, né? Assim, né? Então, e aí, depois que o meu pai faleceu ali, eu até comecei, alguns clientes do meu pai faziam contato comigo, alguns clientes, né, que ele atendia, eu queria saber se eu ia dar continuidade daquilo, porque às vezes ele me levava para as reuniões e tal, mas eu não, sabe assim, eu não curtia muito aquele trabalho, e aí com o passar do tempo até continuei fazendo algumas coisas assim em casa como freelance, mas eu estava começando a faculdade porque eu queria fazer algo de uma maneira diferente, porque meu pai trabalhava muito braçal, não a parte mental, sabe? Era muito trabalho, assim, sabe? Para ganhar pouco dinheiro. Ele vendia algo que não era a criação em si, que era onde eu via que tinha valor, sabe? Ele vendia o trabalho braçal, que era imprimir a camisa. Mas aonde que se paga mais é na criação e não imprimir a camisa em si, a não ser que você tenha uma escala muito grande, né? Mas assim, aprendi muitas coisas para fazer isso. Aprendi sobre cor, aprendi sobre o processo de criação, aprendi sobre como que... comecei a aprender sobre o computador naquela época também, né? Porque né, desde 98, se eu não me engano, né, que meu pai quis comprar um computador para começar a entender sobre isso, né? De como que ele digitalizava os desenhos e tal, as artes. Então, ele me incentivou muito a aprender isso. Eu devo muito ao meu pai isso por saber o tanto que eu sei hoje de Photoshop, de saber de internet, de saber disso tudo foi, né, através desse incentivo do meu pai, né? Então, aquilo ali, de certa maneira, né, até os meus 18 anos de idade ali, gosto muito de internet, gostava muito de internet, então a minha bagagem de internet tem muito tempo, né? Então, até quando eu faço as mentorias, sabe, assim, com foco mais em marketing digital, que eu sei hoje de fazer um lançamento de turma, de curso e tal, é porque eu tenho uma bagagem muito grande, eu não aprendi isso, tipo, do nada, e de um dia para a noite eu já sei tudo de internet. Não, até porque é muito amplo, tem muita coisa para aprender e eu continuo aprendendo a cada dia, né? Então, né, ali, né, nessa época, né, até aqui para a gente ir partindo para o fim, né, desse primeiro vídeo de história, eu tive, né, a banda Caos, né? E eu fazia faculdade e tinha a banda junto, né? Tinha até uma professora que brincava, o Thiago que tem a banda, não sei o quê. Ela sempre falava, gente, vocês sabiam? Eu lembro dessa professora que até me reprovou por falta, né? A Renata, de História da Arte, matéria dela. Ela, toda a aula, ela falava, gente, vocês sabiam que o Thiago tem uma banda de rock? Ela dava um bom incentivo, vai lá, vocês têm que ir no show do Thiago e tal. A Renata, né? Eu não me lembro sobre o nome dela, mas enfim. Obrigado, tá, Renata, lá pelos incentivos. E você me reprovou uma matéria, né? Pelo amor de Deus. Mas me reprovou por falta, né? Porque eu era bom aluno, assim, né? Na faculdade, né? Já diferente da escola. Porque na faculdade eu curtia as matérias, eu gostava da matéria, eu gostava daqueles assuntos, entendeu? Na escola nem tanto, né? Nessa época da faculdade, ali no primeiro período da faculdade, eu tinha muitos ensaios com a banda, sabe? Então a gente pegava trem para poder ir para Queimados, lá em Nova Iguaçu, cara, sem grana nenhuma. A gente pegava o trem, levava a guitarra, levava baixo, levava as coisas todas para poder ensaiar lá. A grana era tão curta, a gente comia pão com mortadela e refrigerante de convenção.
Cara, era bom demais. Mas assim, era bom demais, mas era o que a gente tinha disponível. Ele parava na padaria do lado do estúdio, era isso que a gente conseguia fazer. Era maneiro demais, cara, o que a gente vivia naquela época. Às vezes rolava um cachorro-quente também e tal. E muitas vezes a gente fez... Ah, uma curiosidade aqui. O nome da banda era Caos S.A., que a gente curtia a ideia da teoria do caos, né? Que é o leve bater das asas de uma borboleta em um canto do mundo pode reverberar um tufão lá no Japão, sabe? Tipo, em outro canto do mundo. E isso é muito interessante, né? Tem um filme muito legal que se chama Efeito Borboleta, em que tem tudo a ver com o que eu acredito hoje, sabe? De que algo tem tudo a ver com as leis do universo, né? Por exemplo, né? Inclusive, a gente está próximo, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, né? A gente está próximo da quinta jornada 11 Leis do Universo, né? Vou até deixar o link na descrição desse vídeo. Tem tudo a ver, né? Que uma coisa que eu faço aqui hoje, tudo energia, naquela época eu não sabia disso tudo que eu sei hoje, mas tudo energia, tudo informação, e de certa maneira uma coisa que eu faço aqui hoje está reverberando em outro lugar do mundo, né? Isso segue as leis universais, tá? A gente acreditava nisso e por isso que o nome da banda se chamava Caos S.A., né? A gente fez muitos shows, eu acho que a gente fez, assim, quase 200 shows no período da banda, de 2 anos e pouco, tá? 200 shows, mais ou menos? Por aí, 180, 200 shows, tá? E, assim, a gente fazia muito show, final de semana pra caramba, às vezes, assim, quarta, quinta, sexta, às vezes fazia quinta, sexta e domingo, e muitas vezes esses shows a gente fazia de graça, sem cobrar nada, apenas pela oportunidade das pessoas conhecerem a gente, conhecerem o nosso trabalho, mais pessoas verem a gente. A gente usava o Facebook para poder... O Orkut, né? Você lembra do Orkut? A gente tinha comunidade no Orkut, a gente postava, eu postava, né? A gente chegou a gravar um áudio, um disco experimental, até se você quiser procurar, né? Caos S.A., Caos com K, né? S.A., deve ter algumas músicas na internet, né? Se eu achar, até vou deixar na descrição desse vídeo também, o link para você. E aí, várias vezes eu tive que faltar à faculdade por conta do horário. Às vezes eu terminava um show 3, 4 horas da manhã, desmontar tudo, chegar em casa, dormir, para poder pegar trem, para poder ir para a universidade, para a faculdade, lá no centro do Rio de Janeiro. Tipo assim, tinha que pegar o trem de 5h59 da manhã. Teve vezes que eu fui virado para a faculdade, sabe? Mas às vezes era muito pesado, era muito difícil de conseguir ir, né, para a faculdade assim, sabe? Nessa pegada ali, era muito difícil. E muitas vezes que eu ia para a faculdade, eu já comentei isso em vários vídeos, a grana era tão apertada que eu não tinha. Já aconteceu vezes, por exemplo, de ir virado, praticamente, chegar num show em casa às 4h30 da manhã, quase 5 horas da manhã, ficar acordado tipo até às 6 para poder ir, tomar um banho, botar uma roupa para poder ir para a faculdade e chegar lá na Central do Brasil, não ter os 70 centavos para poder pagar o pastelzinho, né? Que tinha lá as barraquinhas, né? Eu já comentei disso várias vezes. Cara, não foi uma nem duas vezes, foram muitas vezes, tá? Que isso aconteceu. E ali aconteceu uma coisa também de que no final do primeiro ou do segundo período, se eu não me engano, eu acho que foi do segundo período, que a banda estava se desenvolvendo mais, eu acabei ficando reprovado numa matéria, que foi a História da Arte 2, se eu não me engano, tá? Que essa matéria, a aula dela era sexta-feira, de 7 às 9h30 da manhã. E essa professora, tipo assim, a Renata, né? Eu lembro o nome dela. Ela dava falta se eu chegasse, tipo assim, cara, 7h40 ela me dava falta. Ela ia considerar falta. Então teve até vezes, por exemplo, de eu chegar, mas chegar atrasado, tipo 8 e pouco, ela me dá falta. Conversava com ela, falei, poxa, eu tive show ontem e tal, não sei o quê. Uma vez ou outra ela até quebrou o galho, mas depois ela não conseguiu mais quebrar o galho. E eu acabei ficando reprovado nessa matéria, né? E ali, essa época até, isso acho que foi, não sei se foi no mês de 2007 ou 2008, que eu fiquei reprovado nessa matéria, de que eu até, assim, isso estava me deixando um pouco reticente em relação à questão da banda, porque, cara, viver de música é uma coisa muito... Eu vou falar que é complexo, sabe? Cara, você tem que ser bom, você tem que ensaiar muito, você tem que acreditar durante muito tempo. A gente estava tendo uma crescente, mais pessoas conheciam a gente estava melhorando nossos shows e tal, mas em relação à grana mesmo, era muito difícil. Tinha show que a gente ganhava R$100, tinha show que a gente ganhava R$200, tinha show...
cara, que a gente pagava para poder fazer o show, porque o custo que a gente tinha de deslocamento, o custo que a gente tinha daquilo tudo. Então, foram várias coisas, sabe, para que eu saísse daquela linha dali e começasse a focar mais, né? Depois eu acabei saindo da banda, um outro amigo também saiu da banda também, né? O Lamartine, né? O Lasanha, né? E a gente acabou saindo da banda, né? E eu contei essa história toda até aqui, porque eu quero trazer um contexto de tudo que eu vivenciei até chegar à parte que eu comecei no desenvolvimento humano, tá? A gente tá chegando no fim desse primeiro vídeo, né? E nessa época que eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei também a fazer um estágio na área do design, né? Porque comecei a fazer uma faculdade de desenho industrial com foco em programação visual, né? Criação de marcas, criação de identidade visual, bem nessa linha, né? Então, assim, comecei a estudar sobre isso e eu comecei a fazer depois um estágio que eu ganhava R$200 por mês naquele estágio. Muitos amigos da faculdade me zombavam por eu ter um estágio de R$200 só, que era melhor trabalhar numa loja de roupa e que eu iria ganhar mais dinheiro se eu trabalhasse numa loja de roupa do que fazer um estágio e me prostituir. Mas eu entendi ali que tinha a fase de aprendizagem, sabe? Se eu fosse trabalhar numa loja de roupa, talvez eu ganharia R$800, R$1.000, mas eu iria aprender algo que não faria sentido para mim, porque eu não queria trabalhar vendendo roupa, entende? Então eu resolvi pagar aquele preço. E eu morava com a minha mãe nessa época, né? Então, assim, acho que aqueles R$200 ali era uma ajuda de custo para mim, eu não tinha custo, né, praticamente de vida. De vez em quando eu fazia alguns freelances em casa também, então, para mim, eu fiquei naquele emprego durante um tempo. E aí eu comecei, né, a trabalhar de carteira assinada depois na sequência. Fui trabalhar numa gráfica, então durante muito tempo eu trabalhava numa gráfica na parte da manhã, pegava o trem de manhã cedo, saía de Nova Iguaçu e ia até Deodoro, no Rio de Janeiro, 30, 40 minutos de trem, depois pegava um outro ônibus, né? Quem já andou de trem, ou depende de trem, depende de ônibus, principalmente no Rio de Janeiro, sabe o quanto que é difícil andar de trem, andar de metrô, cara, e de ônibus, sabe? Tipo assim, lotado, cheio, quente, atrasa, e eu saía de manhã e trabalhava, e depois, lá de Realengo, eu tinha que pegar o ônibus de volta para Deodoro e de Deodoro ir para Central do Brasil, de Central do Brasil eu ia para a faculdade que ficava no centro do Rio de Janeiro para depois estudar, fazer a faculdade, voltar, sair da faculdade às vezes 10h40 da noite para pegar o último trem destino a Japeri, que ia parando em todas as estações, porque tinha um trem que ele ia mais rápido, chegar na Nova Iguaçu às vezes 00h20, 00h30, para ir para casa. Às vezes eu fazia um freelance ainda e no outro dia começava esse ciclo todo de novo, tá? Muito pesado essa época. E eu vivenciava essa época, eu olhava aquilo dentro do trem, eu olhava as pessoas ali vivenciando aquela situação, gente falando assim, nossa, eu pego o trem, tem 15 anos, eu pego o trem já tem desde 90 e pouco, e eu olhava aquilo e falava, pelo amor de Deus, eu tenho que pegar esse trem durante 15 anos, socorro se eu tiver que pegar essa condução aqui durante 10 anos e tal, não me via vivenciando aquilo. Então naquela época, não querer vivenciar aquilo dali já me deu um incentivo muito grande para querer trabalhar mais por conta própria, né? E nessa época em que eu estava trabalhando na gráfica, depois eu consegui até sair da gráfica, eu trabalhei lá tipo uns 6 meses, se eu não me engano. Eu, tava muito pesado de trabalhar ali naquele formato, 6 meses, 1 ano, não me lembro exatamente assim. Aí eu consegui arrumar um emprego relativamente melhor em Nova Iguaçu, mas arrumei um emprego num lugar que, assim, era perto de casa, tinha um salário relativamente bom para mim, né? Assim, na época, sei lá, era R$700, eu acho, 780, alguma coisa assim. Mas que muitas vezes o salário nunca era pago em dia e a gente ficava esperando para poder receber e recebia um vale de R$50 na semana ali que era para receber o salário, recebia na sexta-feira um salário, um vale de R$50. Nossa, aquilo era o cara trabalhar um mês e meio, um mês inteiro para poder vivenciar aquilo, ter o salário atrasado, sabe? Aquilo também foi um baita incentivo para que eu pudesse sair. Consegui um emprego relativamente melhor numa outra agência que eu fiquei 1 ano e pouco, era do lado da minha casa, a GWS, Daniel, Yuri, cara, foi muito bom aquela época lá. Aprendi muito com eles, via muito, sabe, assim, uma visão empreendedora ali, de quem tinha o próprio negócio.
Eu me recordo, assim, sabe, que durante uma fase tinha uma galera que trabalhava e que queria reclamar, sabe, do chefe, queria reclamar do patrão, e eu via os caras de uma maneira diferente, eu via como alguém para me inspirar, porque eu achava interessante a coragem que eles tinham de alugar um lugar, de alugar uma sala, de, sabe, ter um ambiente de trabalho que fosse legal, de conseguir os clientes, de, sabe, pagar a galera em dia. Então, eu queria ser igual a eles. Era isso que eu queria. Eu não queria ficar ali como funcionário reclamando, sabe? Eu queria ser igual a eles. E aquilo ali me inspirou muito a querer trabalhar por conta própria. Até que, né, teve um acontecimento lá e tal, que não vem o caso aqui a contar, mas que a gente julgou interessante de cada um ir pro teu lado. Depois eu saí de lá, né, pedi ali a demissão lá daquele emprego para poder sair. E foi nessa época que eu pedi a demissão do emprego que eu comecei a trabalhar como freelance em casa, né? Eu me recordo que na época que isso aconteceu, acho que foi em 2009 ou 2010, eu pedi essa demissão para poder sair de lá e eu comecei a trabalhar como freelance em casa. E quem pede demissão, ele tem um período de aviso prévio, se eu não me engano, né? E nesse aviso prévio, eu acho que você tem direito a chegar 2 horas depois, 1 hora depois, sei lá. Eu comecei a estudar muito sobre internet. Aí comecei a estudar sobre o WordPress para aprender a fazer um blog, aprender a fazer um site, comecei a montar meu portfólio e tal. E durante esse período que eu estava de aviso prévio, eu comecei a botar minhas coisas na internet, né? Assim como designer, né? Para conseguir alguns clientes e tal. Registrei um domínio no meu nome e tudo mais. E fui viver essa experiência como freelance, né? Saindo dali. E ali, como freelance, que aconteceu algo que eu já contei algumas histórias, né? Bem no comecinho, que eu botei meu site do ar, teve uma pessoa que me chamou para ir para uma reunião, para poder falar sobre um projeto da empresa dela e tal. O Wallace Soares, cara, eu sempre falo do Wallace. E ele me chamou para poder ir numa reunião na empresa dele, para poder me falar do projeto. Eu ia passar uma proposta para ele e tal, ele ia me explicar. E eu fui para aquela reunião, eu só tinha o dinheiro da passagem, de ida e de volta. Era só o dinheiro que eu tinha. E ele combinou comigo, acho que era tipo 9h30 da manhã a reunião. Cheguei lá pontualmente, mas eu tomei um chazinho de cadeira do Wallace. Até 11 horas da manhã foi quando ele foi me atender. A nossa reunião acabou estendendo e ele me convidou para poder almoçar. E eu falei, cara, não, porque eu não tinha dinheiro para poder pagar o almoço. Ele insistiu, vamos almoçar. Eu não queria falar que era porque eu estava sem dinheiro. Não, pra gente terminar de conversar e tal, não sei o quê. E eu fui lá almoçar com o Wallace, né, na rua da Estácio, lá em Nova Iguaçu, né? Pra quem é de Nova Iguaçu vai saber. Fui almoçar ali com ele num lugar desse de quentinha, self-service e tal. Era 10 conto ali o PF, né? O prato feito. E, cara, eu aceitei assim, mas num cagaço. Falei, pô, vai chegar a hora de pagar a conta. Eu não tenho dinheiro pra pagar a conta. E na hora, né, almocei lá naquele cagaço todo. E na hora de chegar lá a conta, eu já tava com aquilo na cabeça, né? Vou meter aqui um caô aqui que esqueci a carteira, que sei lá, esqueci o cartão, né? Nem tinha cartão de crédito nessa época, se eu não me engano. Acho que não tinha. E aí ele falou, não, deixa que eu pagar a conta aqui, tava aquele alívio muito grande e tal. E eu consegui fechar, né, um projeto com ele. E inclusive aquele projeto que eu fechei com ele, o valor daquele projeto era equivalente, acho que foi R$ 1.800, se não me engano. Era tipo assim, mais de um mês do meu salário, né? Então ali eu vi o poder de trabalhar como freelance. Eu não recebi tudo de uma vez, eu acho que eu recebi, sei lá, uns 900 antecipado, 800 antecipado, mas aquilo ali me deu um baita incentivo e ali eu comecei a ter uns outros clientes também e eu fiquei trabalhando assim, por conta própria, basicamente ali, cara, 1 ano. Essa época que eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano. Olha que interessante, né? E por quê? Porque eu fazia pesquisa de tutoriais na internet, coisas sobre internet e tal. E assim, por fazer pesquisas, eu não sei, eu acabei caindo em ver um vídeo de desenvolvimento pessoal aqui, um outro ali, se eu não me engano, algum vídeo do Hélio Couto, isso lá para 2010, 2011, sei lá, eu não me recordo exatamente, mas eu acabei começando a assistir alguns vídeos dessa área. Né, assim, mas nada que me pegou, sabe, de cabeça não, tá? Pra te falar a verdade, né? Eu não sei se era porque eu gostava muito do filme Matrix, eu assistia qualquer coisa que falava de Matrix, aí talvez tinha um vídeo
do Hélio Couto lá, sair da Matrix, eu não me recordo exatamente, mas eu acho que o Hélio Couto foi 1 ou 2 anos depois. Resumo disso tudo é que eu comecei a estudar o desenvolvimento humano mais ou menos nessa época, tá? E assim, mas de uma maneira bem superficial. Eu fiquei como freelancer durante um ano e eu postava algumas coisas na internet e eu tinha conhecido alguns amigos nos empregos que eu passei, sabe? E naqueles empregos que eu passei, das outras agências, como eu estava postando sempre alguma coisa ali na internet, no Orkut e tal, ainda nem usava Facebook naquela época, ou estava começando a usar Facebook e tinha esses amigos lá, 2 amigos falaram assim, olha, cara, a gente está com uma ideia de montar um espaço, alugar um espaço para poder dividir, cada um tem sua mesa e tal, para a gente criar talvez uma cooperativa de designers e a gente pode, né, um indicar trabalho para o outro, que um faça, que não faça. Eu achei aquilo interessante e ali resolvi conversar com esses amigos que a gente tinha trabalhado junto para ver se a gente ia fazer isso. E foi dali, dessas ideias, né, entre esses amigos, que surgiu a intenção de criar uma empresa, uma agência em que primeiro ela não ia ser, como é que eu vou dizer, eu ia estar trabalhando lá naquele espaço, mas com a minha marca, sabe, com o meu nome, e esses sócios iam, né, parceiros iam estar trabalhando com a marca deles que eles iriam criar. A gente ia alugar uma sala, a gente ia dividir os custos por 3, de luz, de internet, de telefone, de, sei lá, de limpeza da casa e tudo que tivesse de custo ali a gente dividir por 3, a gente ia ter o mesmo ambiente. Ia ser legal ter essa dinâmica com outras pessoas, né? E foi dali que surgiu a minha primeira experiência como um empreendedor, como um empresário, né? De constituir uma empresa, ter uma empresa no meu nome e tal. Só que eu vou deixar para no próximo vídeo dessa série a gente falar dessa experiência como empreendedor ali, de criar uma empresa, ter uma empresa no próprio nome, ter sócio, contratar pessoas e tal. E porque foi nessa fase que eu comecei a mergulhar ainda mais de cabeça na área do desenvolvimento pessoal, na área do desenvolvimento humano. Ali que eu vi que empreendedorismo, ganhar a vida, não é só você saber alguma coisa, mas a sua mente está preparada para isso, e aquela fase foi realmente a fase em que, sinceramente, virou muitas chaves para mim. Foi quando eu comecei a descobrir os cursos, né, de desenvolvimento pessoal mais para o fim da minha sociedade. A gente vai falar disso depois no segundo vídeo dessa história, tá bom? Agora eu quero saber de você, se você chegou até aqui, o que você achou dessa primeira fase da história? Eu sei que ficou um pouco maior, provavelmente os próximos vídeos eles vão ser menores, mas, como eu falei, isso daqui é só para quem quer assistir, sabe? Se você gostou, poxa, eu vou te pedir que você deixe aquele like, né, no vídeo, deixe aí os teus comentários. Qual que foi, talvez, o teu maior insight, o teu maior virada de chave, talvez, aqui com essas ideias, sabe? Talvez uma coisa que seja interessante aqui, nesse fim, é falar que você pode ver que, na minha história até essa fase, eu passei por muitas coisas. Eu não comentei que eu fui garçom, na Ilha Grande, eu fui promotor de boate, trabalhei com músico, fui, sabe, tipo, designer freelance, trabalhei de carteira assinada. Então, às vezes, as pessoas podem se sentir perdidas na vida. Cara, nem sempre as coisas funcionam tudo numa porrada só, sabe? Às vezes não é de primeira, tá bom? Então, deixa nos comentários aqui o que você achou. Se é novo, se é nova aqui no canal, se inscreve aí no canal. A gente vai se ver no próximo vídeo, sempre aos domingos que eu vou publicar esses vídeos aí da história. Acredito que vai ter muitas coisas legais aí que pode contribuir na tua jornada, tá bom? Espero te ver nos comentários e no segundo vídeo dessa história a gente vai se aprofundar mais. Fechado? Beijo grande no seu coração. A gente se vê nos comentários no próximo vídeo. Valeuzão, até mais. Tchau, tchau.